então, convive com esses índios e, ao mesmo tempo, Hidalgo, que era um homem ilustrado, participa dessas reuniões clandestinas em Querétaro. E, num dado momento, há um traidor nesse grupo, as reuniões são reveladas e chega a notícia de que todos eles seriam descobertos e seriam presos e que, enfim, o movimento havia sido abortado, o movimento havia sido denunciado e já não poderia seguir o seu curso. As reuniões já não poderiam acontecer. E no meio dessa tensão de reuniões clandestinas que foram descobertas, Miguel Hidalgo sai de Querétaro e volta para Dolores. E em Dolores, ele, num domingo de manhã, numa famosa missa dominical, diante da população indígena e mestiça do pueblo de Dolores, proclama o chamado Grito de Dolores. E o Grito de Dolores é um marco na história da independência do México, que malogrou, que fracassou dessa vez, pelas razões que eu já vou expor, mas o Grito de Dolores é um momento em que Hidalgo apela à população do pueblo de Dolores para pegar em armas e lutar contra os Guachupines. Guachupines é o nome que ele usa para se referir aos espanhóis. E esses Guachupines são, então, culpados pelas variadas formas de opressão que esses índios vivem no seu cotidiano. Então, há aqui nesse livro que eu indiquei a vocês na aula passada, organizado pelo José Luiz Romero, que é um dos volumes da Biblioteca Ayacucho, alguns dos documentos produzidos pelo Miguel Hidalgo y Costilla ao longo dessa trajetória, que é uma trajetória absolutamente surpreendente, porque o Grito de Dolores, que tem esse cunho social, que tem esse apelo de uma inconformidade social em relação a essas elites espanholas, a esses guachupines que há séculos viviam de privilégios em detrimento das condições de vida daquela população, e o chamado era, então, para que essa população se levantasse contra os guachupines. Curiosamente, ao mesmo tempo em que havia esse apelo social no discurso do Hidalgo, havia também uma clara referência à lealdade do movimento a Fernando VII, que está nos estandartes do exército que se forma, das forças armadas que se formam atrás da liderança do Miguel Hidalgo, e ao mesmo tempo uma clara referência no estandarte à Virgem de Guadalupe. Então, o catolicismo e a Virgem de Guadalupe, que, como vocês sabem, é uma padroeira do México, cuja história remonta ao século XVI, quando ela teria aparecido para um índio pobre, que estava completamente desamparado em meio ao processo de colonização, e essa Nossa Senhora que aparece para esse índio Juan Diego tem uma tez indígena. E desde então o culto à Virgem de Guadalupe vai sendo fomentado pelo alto clero do vice-reino da Nova Espanha durante o período colonial, e ao mesmo tempo ela vai se arraigando como um símbolo importante do catolicismo entre a população da Nova Espanha de maneira geral. Há um autor que chegou a afirmar em um livro clássico que a identidade nacional mexicana foi forjada pelo culto à Virgem de Guadalupe. Tal era a reverência de diferentes setores da sociedade mexicana a essa Nossa Senhora indígena. Bom, então Miguel Hidalgo escolhe Fernando VII e a Virgem de Guadalupe como referências simbólicas desse movimento, que é um movimento que rapidamente se espraia para outros pueblos de Guanajuato e depois se espraia por outras províncias do vice-reino da Nova Espanha. Ao ponto de
as forças armadas lideradas por Hidalgo chegarem a alcançar dezenas de milhares de soldados. Dezenas de milhares de soldados que não são soldados profissionais, que agem como uma turba muitas vezes violenta, que tem referenciais políticos que não estão bem definidos e que vão sendo costurados e vão sendo definidos através de pequenos jornais que o movimento faz imprimir. Eu tenho uma aluna de mestrado, foi minha aluna de mestrado, chamada Laís Olivato, que fez a sua dissertação sobre esses jornais publicados pela imprensa ligada ao movimento de Hidalgo e que é uma imprensa móvel, é uma imprensa itinerante, porque há confronto, há batalhas e ela precisa sempre mudar de lugar para conseguir sobreviver. Há momentos em que o chumbo das armas era fundido para se transformar em um tipo de uma tipografia e dessa forma esses jornais têm vida curta, mas eles vão também definindo certos referenciais políticos para esse movimento. No ano de 1811 já, Miguel Hidalgo é capturado, é preso e assina uma confissão. Essa confissão que ele assina é objeto de estudos muito interessantes e muito bonitos de um autor mexicano chamado Luis Villoro, que tem vários textos sobre o tema, e o Luis Villoro lá discute quem é o Hidalgo e por que ele fez isso e por que ele assina aquela confissão. E o Villoro tem toda uma interpretação que vai na linha da hipótese de que o Hidalgo teria realmente se arrependido do que ele fez, de que ele foi tomado por um ímpeto e que o movimento foi muito além do que o que ele havia planejado e que ele se arrependia de ter tomado aquele caminho. De toda forma, o Hidalgo acaba fuzilado. E uma vez fuzilado, ele é sucedido na liderança do movimento por um outro padre chamado Padre Morelos. E o Morelos, por isso é que em todo o manual de história, em todo o texto que narra a história desse primeiro movimento de independência do México, ele é sempre chamado do movimento de independência de Hidalgo e Morelos, porque Morelos assume a frente das forças armadas populares conduzidas pelo Hidalgo e o que ele procura fazer é disciplinarizar um pouco esse exército, ou seja, de dar uma forma mais rígida, mais orgânica a esse exército que continua sendo absolutamente numeroso e que está espalhado pelos rincões do território da Nova Espanha. Diante dessa situação, as elites criolhas reagem, assustadas e se articulam com as elites peninsulares contra o movimento de origem popular organizado por Hidalgo e Morelos. Esse movimento, eu gostaria de acrescentar ainda, é um movimento que tem essa participação realmente dos setores populares, que tem um discurso com esse forte apelo popular e que, ao mesmo tempo, tem a participação de homens ilustrados. Assim como o Hidalgo, mais do que o Morelos, o Hidalgo, que tem toda essa trajetória de um membro do alto clero, com uma formação sólida, havia um grupo de apoio ao movimento que se manifestou de várias formas. Uma das formas é a da chamada Sociedade dos Guadalupanos, e esses guadalupanos estiveram por trás dos jornais impressos para fomentar o movimento de Hidalgo e Morelos. E esses guadalupanos, isso também foi discutido na dissertação da minha aluna Laís Olivato, os guadalupanos são homens, em geral, urbanos, são homens ilustrados e são homens que se reconhecem nesse movimento e que procuram apoiá-lo. Então, não é uma coisa só entre o padre e esses índios e mestiços, há outras personagens que se compõem, mas as elites criolhas, de maneira geral, receiam perder o controle sobre essa insurreição popular. Assim como o chamado fenômeno do haitianismo
no Brasil e em regiões com forte presença de mão de obra escrava, muitas vezes pesou na balança contra os movimentos de independência, porque as elites sentiam que a independência poderia significar uma grande revolta de escravos, como a que houve no Haiti. No caso da América Espanhola, esse fantasma provinha da chamada rebelião de Tupac Amaru. E a rebelião de Tupac Amaru, que aconteceu nos Andes, no final do século XVIII, mostrou a força de uma grande revolução, de uma grande insurreição, melhor dizendo, indígena. E realmente, a muito custo, a insurreição de Tupac Amaru foi dominada e sufocada pela Espanha, mas deixou a lembrança de quão rapidamente e quão amplamente ela se difundiu pelos Andes. Então, no vice-reino da Nova Espanha também, essa participação dos índios e mestiços com armas na mão, circulando pelo território e agindo de forma muitas vezes desordenada, ou seja, não havia ali uma hierarquia militar bem estruturada, isso tudo pesou na atitude, na reação dessas elites que se voltam contra o movimento. No ano de 1815, também Morelos é capturado, também Morelos é fuzilado e o movimento acaba sendo completamente derrotado. É por isso que na Nova Espanha, enquanto na América do Sul as guerras de independência ganhavam fôlego nesses anos, no vice-reino da Nova Espanha, a causa independentista ficou adormecida nos anos que se seguiram e ela só reapareceu no ano de 1821 através de uma figura bastante particular, um homem chamado Agustín de Iturbide, que era descendente de espanhóis e que organiza um movimento de emancipação da Espanha bastante pacífico, resguardando as prerrogativas dos peninsulares no México, resguardando as prerrogativas de todas as instâncias de poder colonial no México, procurando fazer uma transição acordada com a Espanha, e é dessa forma que o México realiza a sua independência no ano de 1821. O Agustín de Iturbide foi aquele que orquestrou essa transição conservadora, no sentido de que toda a estrutura social, política do mundo colonial seria mantida de uma forma quase que intacta. Ou seja, havia ali um compromisso de se preservar o máximo possível a ordem colonial nesse novo México independente. O Agustín de Iturbide, a partir daí, tem uma história que se aproxima em alguns aspectos da história do Brasil com a figura do Dom Pedro I, porque ele rapidamente reclama para si poderes muito concentrados e entra em conflito com o Congresso, entra em conflito com o Parlamento. E em meio a esse conflito, ele acaba se afirmando como Agustín I, como um monarca com amplos poderes, e uma vez se apresentando como Agustín I e sendo esse monarca, então, que não estaria disposto a respeitar o parlamento e uma constituição, ele entra em choque direto com as elites que o haviam apoiado e acaba tendo que fugir do México. Ele é escorraçado do México. Um pouco depois ele retorna, pretendendo reagir e retomar o seu poder, e nesse momento ele é capturado, preso e também fuzilado no ano de 1824. Então, a transição do México para a vida independente se dá a partir de um acordo que resguarda todos os interesses conservadores e, por outro lado, existe uma relação tumultuada
com a figura do Agustín de Iturbide, com essa liderança, que rapidamente sai de cena. A partir de 1824, o horizonte de monarquia que havia sido desenhado pelo Iturbide logo após a independência se enfraquece. Tal havia sido o desgaste, o fracasso dessa presença do Agustín Iturbide como o chefe do Estado mexicano. E é a partir daí que o México se afirma como uma república e com uma constituição republicana. E, no entanto, esse projeto da república no México é um projeto que vai o tempo todo conviver e se tensionar com um projeto de monarquia que não sai de cena. E essa tensão entre a República vitoriosa, nesse momento, em 1824, e um projeto monárquico que vai ser alimentado pelos conservadores, que se organizam aos poucos como Partido Conservador no México, é um projeto que não sai de cena completamente. Ou seja, ele fica fragilizado, mas o tempo todo se anunciando, buscando brechas, buscando articulações, e esse embate, essa tensão vai se expressar com toda a força novamente na história do México nos anos 1850 e 1860, quando os liberais chegam ao poder, procuram implementar uma série de reformas e os conservadores reagem a elas. Então, o Iturbide sai de cena, mas o horizonte da monarquia não. E ele vai se rearticular e reaparecer com força nos anos 1860, quando o México recebe a presença de um imperador Habsburgo, vindo do Império Austro-Húngaro. Tá? Então, isso mais adiante. Eu vou deixar para falar da formação do Estado mexicano e dessa disputa entre liberais e conservadores em uma outra aula. E agora vou passar, então, ao vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata, que não tem esse momento de uma grande insurreição popular, que depois é sufocada, é ceifada e que acaba dando lugar mais adiante a um desfecho político claramente de elite e conservador. No Rio da Prata, as coisas vão se encaminhar de uma outra maneira. Muito bem. O vice-reino do Rio da Prata tinha como capital, desde a sua criação em 1776, a cidade de Buenos Aires. E a cidade de Buenos Aires está localizada na Bacia do Prata, em um lugar estratégico do ponto de vista hidrográfico, por ser o caminho para grandes rios que adentram pelo território sul-americano. E esses grandes rios eram rios navegáveis, e essa navegação atraiu desde cedo comerciantes ingleses, sobretudo, que queriam vender os seus produtos pela América do Sul adentro. Então, Buenos Aires desde sempre esteve na mira de piratas, desde sempre esteve na mira de comerciantes não espanhóis que naturalmente fraudavam o pacto colonial que estabelecia o monopólio do comércio para a Espanha. Mas Buenos Aires sempre visitada por outros que não espanhóis e que conheciam a região e que ambicionavam a região. Em 1806, a Espanha estando já imersa em guerras na Europa, estando com problemas de sucessão, estando, enfim, bastante fragilizada, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, para gerir o seu império, Buenos Aires sofre uma invasão inglesa no ano de 1806. E a população de Buenos Aires, alguns setores da população de Buenos Aires, organizam uma resistência aos invasores ingleses. E esses invasores, e essa resistência
é organizada por um general de origem francesa, mas que servia a Espanha, em Buenos Aires, chamado general Liniers. E o general Liniers capitaneia essa resistência e os ingleses são repelidos. Essa experiência é considerada pelos historiadores como uma experiência marcante para os portenhos, ou seja, para essa população de Buenos Aires, porque fica claro ali que a Espanha estava incapaz de protegê-la e que essa defesa precisava ser feita, havia precisado ser feita localmente. Ou seja, que os problemas de Buenos Aires estavam sendo geridos e solucionados por aqueles que lá viviam, estando a Espanha distante e incapaz de cumprir esse papel. Quando, em 1808, Fernando VII é capturado pelos franceses e se formam as juntas de governo na Espanha para resistir aos franceses, também em Buenos Aires se forma uma junta de governo. E essa junta de governo é uma junta de governo que vai procurar definir como conduzir as coisas, que horizonte político estabelecer para aquela ordem política que naquele momento precisava ser definida, direcionada localmente. A criação dessa junta de governo, que logo vai passar a se chamar de junta patriótica, né, e a conotação aí da pátria já começa a dar corpo a uma ideia de autonomia, do próprio em oposição ao metropolitano, colonial em oposição ao metropolitano. Essa junta de governo foi estabelecida em uma data histórica, comemorada até hoje, a exaustão, na Argentina, que é a data de 25 de maio de 1810. E essa junta de governo tem duas correntes que se confrontam, duas correntes que divergem. Uma dessas correntes é liderada por um homem chamado Mariano Moreno. E o Mariano Moreno é uma figura ligada às ideias ilustradas, era um leitor de Rousseau, era um difusor das ideias de Rousseau e é alguém que fala em nome de Buenos Aires, em defesa das prerrogativas de Buenos Aires sobre o território do vice-reino do Rio da Prata. Essa questão do papel de Buenos Aires como centro político foi um fator que sempre dividiu forças ao longo da formação do Estado Nacional Argentino, e já o Mariano Moreno antecipa um pouco essa tensão, e ao mesmo tempo ele era um sujeito inclinado à ruptura com a Espanha, um sujeito defensor da República, do projeto republicano, defensor de um novo contrato social para aquela sociedade do vice-reino do Rio da Prata, ou seja, aquela sociedade moldada nos termos do antigo regime, nos termos da monarquia, precisava ser completamente repensada. Era o momento de se definir uma nova ordem social, um novo contrato social. E o Mariano Moreno é defensor dessa transição, dessa passagem. Quando vocês forem ler o texto do José Luiz Romero, na semana que vem, vocês vão lembrar disso, né, e se localizar em relação a esse debate. E, por outro lado, havia uma liderança chamada Cornélio de Saavedra, e o Saavedra era um sujeito mais conservador em termos de reafirmar a lealdade a Fernando VII, em termos de defender também os interesses das províncias em relação a Buenos Aires, um sujeito que não abraça o projeto da República, que tem uma posição mais hesitante em relação a esse projeto russoniano, republicano, e que vai disputar espaço com o Mariano Moreno. O desfecho dessa história é a prevalência de Saavedra sobre Mariano Moreno.
Mariano Moreno, então, sai da Argentina, embarca rumo à Europa, onde ele deveria assumir um cargo político ligado ao governo de Buenos Aires, mas, enfim, no exílio. E, durante a travessia, ele morre. Então, Saavedra ganha a disputa e as coisas na Argentina deixam de assumir essa verve radical, que era a verve do Mariano Moreno. Ele tem essa importância, embora a participação dele tenha sido, do ponto de vista temporal, restrita, porque ele sempre foi, a partir daí, uma matriz de um certo projeto de independência que continuou em cena a despeito do desaparecimento de Mariano Moreno.